E é com essa música muito animada que começamos a nossa aula. Sempre no foco, sempre tentando estabelecer padrões. Então a gente começa hoje com a parte de conjuntos numéricos para a gente focar nesse Enem e derrubar de vez com qualquer possibilidade que a gente tenha de tirar um 450 na nossa nota, beleza? Sei que tá difícil, sei que não tá nada simples estudar nessa quarentena, mas a gente tem que correr atrás, velho. Então, só depende da gente. Vamos junto que vai dar certo, beleza? Então vamos lá. Revisãozinha. Então a gente vai fazer um vídeo no máximo 10 minutinhos. Então foca aí no vídeo e não se perde, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver dentro do conjuntos numéricos é sua definição, beleza? Qual é a definição de conjuntos numéricos? Simples. Conjuntos numéricos é todo agrupamento de elementos, seguindo um determinado critério. Então você tem aqui, ó, que é a coleção de qualquer tipo de elemento que você agrupe. Seguindo um determinado critério, você tem aí um conjunto formado, beleza? Temos aí o primeiro exemplo, que são as estações do ano, que é um conjunto finito, ou seja, tem um conjunto de elementos limitados. A gente tem aí quem são primavera, verão, outono e inverno, formando 4 elementos, certo? A gente também tem números pares, que seria um conjunto infinito, porque ele não tem um número de elementos limitados. Então você teria aí 0, 2, 4, 6, 8, 10, mas aí você teria a sequência. Veja que no conjunto finito, ó, aqui, ó, você não tem reticência. Aqui você tem para comprovar que ele continua a partir desse ponto aqui de 10, beleza? E por finalizar esse primeiro momento, a gente tem os números ímpares maiores que 3 e menores que 6. É uma restrição do conjunto infinito, beleza? Números ímpares, ele é um conjunto finito, mas eu crio uma restrição para esse conjunto. Ele tem que ser maior do que 3 e menor do que 16. E aqui você tem um total de 6 elementos que compreendem essa regra, beleza? Seguindo rapidinho, a gente tem aqui nas representações. Quem são as representações que eu posso ter? Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Ele quer que eu represente um conjunto A que seja composto por números naturais menores do que 10. Se ele quer uma representação para esses números menores do que 10, mas ele também quer que seja natural, natural nunca esqueça, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, você tem aí o quê? Você tem, primeiro, como representar ele por extensão. É por extenso, é colocar quem são esses elementos, beleza? Então você tem aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o 9, porque ele quer que todos sejam menores do que 10. Por propriedade, como é que eu poderia escrever essa representação? Tá aí, x pertencente aos naturais, veja que ele pediu isso na questão, onde x seja menor do que 10, se x menor do que 10. Tranquilo? E por diagrama você tem aí a representação, que aí é o que a gente vai usar muito nos nossos problemas. Você tem aqui, ó, nosso foco aqui, que é a representação do conjunto A. Todo mundo agrupadinho aqui, todo mundo bonitinho. Essa aula ela é compartilhada entre o pessoal do primeiro ano e do terceiro ano, tá, gente? Então eu vou direcionar a todos vocês e espero que vocês estejam compreendendo esse passo a passo. O pessoal do primeiro ano a gente viu mais partidinho, enquanto o pessoal do terceiro ano a gente viu mais rápido. Mas aí vocês vão conseguir porque é uma aula de revisão, tá? Depois a gente diferencia as aulas de novo. Seguindo aqui, a gente tem os tipos de conjunto. Os tipos de conjunto, os nomes deles são bem autoexplicativos. Esse conjunto aqui, ó, finito. O que é um conjunto finito? É um conjunto que limita o número de elementos. É um conjunto que tem elementos que tem uma contagem limitada. Então você tem aqui o conjunto das vogais. Quem são as vogais? A, E, I, O e U. Então você tem aqui, ó, A, E, I, O e U. Conjunto dos números primos é exatamente quem? X pertencente aos naturais. Veja que aqui eu usei uma representação diferente, ó. Aqui foi por extensão, aqui foi por propriedade. Então você tem que x pertencente aos naturais, tal que x é primo, beleza? Então você segue aqui um conjunto dos números infinitos, porque existem infinitos números primos. Já no conjunto unitário, é aquele conjunto que possui apenas um elemento. Então aqui, ó, que é o único elemento que ele tem, o 2. Enquanto vazio, ó, vazio é o conjunto A, onde ele tem que ser representado ou pela chavezinha sem nada dentro, por isso o nome vazio, não vamos confundir as coisas, ou simplesmente pelo símbolo. Professor, se eu colocar esse símbolo aqui dentro, pode? Não. Já disse 1000 vezes. Se colocar esse símbolo aqui dentro, vira um conjunto com vazio dentro. Ou seja, você está representando um conjunto unitário. Beleza? Vamos seguindo.
igualdade entre conjunto. Quando é que dois conjuntos são iguais? Quando eles possuem os mesmos elementos, independente da ordem que ele apareça. Então a gente bota um exemplo aqui, ó, que ele diz que o conjunto A ele é formado por x tal que, tal que. Esse tal que aqui é em pezinho. Viu, Sofia? Lembra que você perguntou? Tá aqui, ó. Ele tá deitadinho aqui, mas ele é em pezinho, tá? Isso aqui é uma barra. Então, ele é em pezinho. Então, x tal que. X é a letra da palavra arara. Mas a palavra arara só tem duas letras, o A e o R. E o conjunto B é R e A. Ou seja, são essas duas letrinhas que compõem o conjunto B. Eles são iguais? Claro que são, porque o conjunto A ele apresenta os elementos A e R e o conjunto B os elementos R e A. Independente da ordem, apresentam os mesmos elementos. Por isso que eles são iguais. Beleza? Ó, o sinal de igualzinho aqui. Tranquilo? Seguindo nosso jogo aqui. Então agora a gente vai pensar juntinho, certo? Olha a carinha de dúvida aí. Esqueci o nome desse boneco, rapaz. Gosto tanto dele. Depois eu lembro. Então o que é que acontece? Quando a gente bota essa relação de pensar juntinhos, a gente sempre vai tentar resolver. Então qual é a dica que eu dou? Essa questão não responde direto não. Dá um tempinho nela e vê se tu consegue se apropriar da questão. Tenta responder, beleza? Então pausa o vídeo, tenta responder e depois tu volta. Eu tenho certeza que vocês não vão cair nessa casquinha de banana porque a gente já viu isso antes. Mas vamos lá. Observe o diagrama abaixo e responda com verdadeiro ou falso. Olha o diagrama aí, 3 conjuntinhos, A, B e C, todos se entrelaçando aí, mas vamos ver o que é que ele pede. Ele pede para a gente analisar isso aqui. O elemento 2 está contido em B, o conjunto C pertence a A, tal. E aí você vai responder. Pausou o vídeo. Esperei, viu? Pausou? Pausou, ótimo. Então vamos seguir, beleza? Já que você voltou da pausa e tentou responder, coisa que eu tenho certeza que você fez, porque eu mandei você fazer, e você é um cara, você é uma aluna extremamente obediente, você fez isso aí, e você viu que todas são verdadeiros, não foi isso que você viu? Só que aí o que acontece? Você tá aqui, é muito fácil e tal, só que aí você tem que lembrar que toda casquinha de banana você não podia ter caído, porque todas são falsas. Depois a gente volta lá nelas para saber por que elas são falsas. Mas vê só, primeiro eu tenho que relembrar as relações de pertence e não pertence. Pertence eu só devo utilizar quando eu tenho as relações entre elementos e conjuntos. Então, quando eu estou relacionando elemento e conjunto, eu uso pertence e não pertence. Então, o 2 pertence a A, ó, o 2 aqui dentro do conjunto A. Então, ele pertence, esse aqui seria verdadeiro. O 9 está contido em A? Não. Quando eu quero relacionar elemento e conjunto, eu tenho que usar pertence e não pertence. Não contido, beleza? 4 não pertence a A, ó o 4 aqui forinha do A. Então, não pertence a A, verdadeiro. 12 pertence a U, 12 pertence ao conjunto universo, pertence sim, então verdadeiro, verdadeiro. 4 está contido em A, 4 está contido em A, ele nem pertence porque não está dentro, nem está contido, porque a relação não é contido quando é elemento conjunto, beleza? Seguindo aqui, contido e não contido. Ah, professor, se pertence e não pertence é usado para as relações. Eita, diminui a tela aqui sem querer. Se eu tenho as relações entre conjuntos, ou melhor, entre elemento e conjunto eu uso pertence e não pertence, contido e não contido eu uso quando? Quando eu estou relacionando conjuntos entre si. Então, eu tenho aqui, ó, conjuntinho A e conjuntinho B e conjuntinho C aqui dentro, ó. E o conjunto U é o maior. Então, vê só. O conjunto A pertence ao conjunto U. O conjunto A pertence ao conjunto U. Ah, professor, o conjunto A está dentro, ó, então ele pertence. Não. Eu uso a relação de contido. Então, é A está contido em U. Então, aqui é falso. Beleza? Aqui, por exemplo, B não está contido em A. B não está contido em A. Verdadeiro. Se eu boto aqui, por exemplo, ó, vê que o sinalzinho aqui está invertido. Ó. Aqui a boquinha está aberta para o U, aqui a boquinha está aberta para o C, para o B. Então é B contém C. Então quando está virado para cá, ele está contido. Quando está virado para cá, é contém. Beleza? Outra coisa, só essa relação aqui que a gente precisa ver. 8 está contido em U, aí você faz, professor, 8 é elemento. Logo, esse aqui não era para ter contido, era para ter pertence, né? Não. O 8 está entre chaves, então significa que ele é um conjunto. Ele representa o seu conjunto C. Então, ele está contido em U, está contido em U. Então, isso aqui seria verdadeiro. Beleza, gente?
Então, vamos finalizar por aqui. Essa é a nossa primeira aula. Próxima aula a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, beleza? Para exercício, vai lá e volta nessa questãozinha aqui e responde ela. Vê aí o que é que aconteceu e vê aí teus erros para poder corrigir. Tá certo, gente? Então, foca aí. Essa é a primeira parte. Daqui a pouco vai ter uma segunda aula. Na terça-feira, não, desculpem, na quarta-feira eu disponibilizar outra parte da aula e já jogo um exercício para vocês, tá certo? Valeu, gente. Obrigado aí e